Nem sempre quem está destinado a nos proteger cumpre com esse papel de maneira correta e às vezes acabam sendo os próprios criminosos da situação. Veja alguns policiais que esqueceram que estavam sendo gravados fazendo besteira. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já dá aí um tiro no like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Em 2023, uma equipe de segurança fazia inspeção nas celas de uma penitenciária em Atlanta, nos Estados Unidos, quando encontraram um celular. Ao verem os conteúdos fotografados e filmados pelo aparelho, veio a surpresa: uma série de fotos e vídeos de Kawana Jenkins, uma agente do próprio presídio, tendo relações sexuais com um dos detentos. Imediatamente instaurou-se uma investigação e não demorou para chegarem à conclusão de que a mulher tinha um namoro de longo prazo com um preso. Além da conduta imprudente, Kawana foi acusada de dar itens proibidos ao namorado, como um óculos da grife Cartier. A agente foi afastada e passa por um processo judicial, correndo o risco de também ser enviada para uma cela. Isso que eu chamo de amor bandido. Um casal da cidade de Aparecida de Goiânia tomou um susto em 2024 quando foram acordados pela polícia, arrombando o portão e entrando em sua casa de madrugada. Então tira a mão do meu celular que eu tô dentro da minha casa. Não, você acordou meu filho de 2 meses e minha filha de 9 anos tá chorando. Os agentes até tinham um mandado de prisão, só que o detalhe que ninguém se atentou é que eles estavam batendo na casa errada. O tempo todo o casal tenta entender o que está havendo e para quem é a ordem de prisão, porém os oficiais demoram bastante para dar as informações, agindo de maneira agressiva contra o casal que está indignado com a situação. Preventivo para Jennifer Nayara. Quem que é Jennifer Nayara? Quem que é Jennifer Nayara? Vocês bateram na casa errada. Vocês é louco? Quem que é Jennifer Nayara? Vai entrar numa enrascada grande. Pois é, eu quero... Quando eles finalmente revelam o nome de quem estão atrás, descobrem que na verdade se tratava da vizinha e que traumatizaram uma família inteira com crianças ali, bebês que não tinham nada a ver com a situação. O casal denunciou e os agentes envolvidos estão sendo investigados. Ninguém duvida que criminosos possam tentar limpar a própria barra dando em cima de policiais, mas uma investigação mostrou como o contrário também pode acontecer. Durante uma revisão de câmeras corporais, o chefe de polícia de uma cidade dos Estados Unidos, chamado James Stokes, foi flagrado pela câmera do seu próprio colete, mexendo no celular enquanto dirigia e saindo da patrulha para fazer coisas de interesse pessoal, mas nada disso se compara com o que vem a seguir. I don't deserve it. Yeah, I guess I don't deserve it, so I'm gonna go file unauthorized use of motor vehicle. O policial enquadra um cara que dirigia uma caminhonete do próprio agente e faz diversos comentários sexuais, pedindo para que eles se vejam naquela noite. O pior de tudo é que eles realmente se veem e ainda é dentro da própria delegacia, onde a câmera não filmou imagens, mas gravou o áudio deles tendo relações. O policial safadinho foi condenado a 180 dias na prisão, mais 3 anos de liberdade condicional, 250 horas de serviço comunitário e uma multa de $2.000 pela má conduta. Brandon achou que era fácil ser policial, só que deu ruim e feio. Em 2024, o moleque de 18 anos foi pego se passando por delegado, com uniforme distintivo e até um carro com sirene. O cara estava parando gente na rua, dando ordem e até tentando prender uns desavisados. Só que um policial de verdade sacou que tinha algo estranho, pois o moleque parecia novo demais e resolveu tirar a história limpo. Who you work for? Early Country Farm. Oh, okay. I know I'm under-equipped. You have an ID with you? I mean, this is all I got. I mean, like I said, I'm under-equipped. I was just heading over there to the courthouse To the courthouse for what? to get my crap. Na hora de explicar, Brandon
tentou bancar o malandro, mas se enrolou todo e o policial verdadeiro que fez a abordagem colocou o Enzo dentro da viatura, que eventualmente confessou estar brincando de faz de conta. Ele acabou sendo preso, mas ganhou liberdade condicional. Porém, o cara parece que não aprende. Pouco tempo depois, deu um jeito de violar a condicional e voltou pra cadeia. Fala sério, meu mano. Pra quem tava querendo bancar o policial, você tá me saindo um baita de um bandido. 5 policiais militares foram flagrados em uma cena surreal no Guarujá, em São Paulo. Em fevereiro de 2024, eles foram filmados revirando uma caçamba de lixo para encontrar algo que ajudasse a destruir câmeras de segurança instaladas na comunidade da Prainha. Um deles pegou um pedaço de madeira e meteu o golpe na câmera, sem pensar 2 vezes, algo que aconteceu em outros equipamentos do bairro. A Secretaria de Segurança Pública informou que os policiais haviam recebido uma denúncia de que as câmeras eram usadas por traficantes para monitorar a movimentação da polícia no local, algo que ainda não foi confirmado. A ação gerou polêmica. Enquanto uns defendem a estratégia para enfraquecer o tráfico, outros acham que destruir câmeras só piora a segurança na própria comunidade, já que talvez elas simplesmente sejam dos moradores de lá. Afinal, se a câmera era de bandidos, quem forneceu as imagens para a investigação? Um policial parou essa mulher e pediu que ela saísse do veículo para uma investigação, mas a sua câmera corporal registrou que o maior criminoso da situação era o próprio homem da lei, já que bem na hora ali dele colocar as suas luvas, é possível ver algo em sua mão, que ele joga no banco ao lado de uma colher, como se fosse da motorista. Claro que a dona de família que dirigiu o carro naquele momento era inocente e negou tudo. A mulher foi levada a julgamento, mas sua defesa alegava que ela havia sido vítima de uma droga plantada, mesmo que o policial negasse até o último momento. Zachary Wester queria subir de cargo para trabalhar na Narcóticos, que ganhava mais, né? E por isso estava a fim de demonstrar serviço, mas como consequência foi descoberto e condenado por 19 infrações, recebendo 12 anos e meio de pena. Imagens divulgadas no final de 2024 mostram um policial dentro da viatura convidando o parceiro que estava em outra para fazer um racha às 4 e pouco da manhã. Posso dar um racha? As falas e a direção perigosa no meio da zona sul de São Paulo foram registradas pela câmera corporal no colete do PM, que depois de alguns minutos brincando ali de Velozes e Furiosos, acabou colidindo a viatura com 2 veículos ali de civis que estavam estacionados. É óbvio que logo depois da catástrofe, baixa aquela culpa e o policial metido a Brian liga imediatamente para o seu superior para ele dar uma assistência, mas com plena consciência de que estava errado. Bati a viatura. Bati a viatura, sub. Sofreu um acidente. Oi? Sofreu um acidente, sub. Bateu uma viatura. Rebentou o carro do... Juro por Deus, sub. Rebentamos o carro do paisano aí. Juro por Deus, sub. Por favor, vem aqui. Apoia a gente. Os 4 PMs foram acusados de direção perigosa, afastados de seus cargos e estão passando por um processo administrativo da própria Polícia Militar. Vários agentes da Polícia Rodoviária de São Paulo foram gravados cometendo diversos delitos, principalmente extorquir comerciantes na cidade de Campinas. A câmera de segurança de um mercadinho mostra os policiais pegando uma arma do dono do local e depois levando ele para dentro para pedir dinheiro e não registrar a ocorrência nem levar o cara preso, e mesmo assim não devolvem a pistola. Os moradores locais relataram que essa era uma prática comum e que outros roubos foram realizados pelos agentes ao longo dos meses, mas além disso, os mesmos policiais foram descobertos adulterando a placa da viatura com uma fita isolante para não serem identificados nos radares.
Depois das imagens vazarem, 4 policiais foram presos e um inquérito aberto sobre o caso corre em sigilo. Nem todo carrão consegue se livrar de um policial quando ele está disposto a viver um verdadeiro GTA da vida real. Durante uma perseguição que aconteceu em 2020 lá nos Estados Unidos, um agente manteve alta velocidade atrás de um suspeito em fuga, até finalmente conseguir se aproximar do carro e passar por uma cena digna de filme de Hollywood. O agente encostou na traseira do carro perseguido, fazendo com que ele girasse no meio da pista e parasse. Só que isso quase custou a vida do policial, que por muito pouco não bateu em um poste no acostamento. Depois que a adrenalina baixou, o próprio homem se deu conta do perigo que viveu e como a vontade de pegar o suspeito quase saiu caro demais. Abordagens feitas de maneira incorreta são bastante comuns nos Estados Unidos, onde os cidadãos costumam enfrentar policiais folgados. Só que nem sempre isso dá certo, viu? Como nesse caso em que uma mulher estava dentro do seu carro, parada na entrada de uma zona rural, o que já foi o suficiente para ser vista como suspeita pelos policiais que rondavam a área. Ela explica que está esperando seu chefe, que é dono da propriedade, mas como ele é médico, não consegue entrar em contato no momento, pois segundo ela, o homem estava realizando uma cirurgia. Os policiais não compraram a história e algemaram a mulher e a levaram presa por não colaborar e obstruir a investigação. No final, a moça entrou com uma ação contra o Estado e venceu, já que foi levada presa por uma suspeita que não existia, faturando $75 mil de indenização. Uma reportagem do SBT pegou policiais atuando na base da corrupção em plena luz do dia, num caso onde a viatura parada funcionava como uma espécie de pedágio, parando motoristas sem habilitação e cobrando uma grana para liberar. No registro, um policial pede propina para o motorista infrator, dá para ver as notas na mão dele e depois do pagamento, o homem é liberado, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Esse mesmo motorista chega a falar com o repórter e dá detalhes como o esquema funciona. Pergunta quanto que eu tinha, eu falei 300. Aí não, tem um delegado aí também, falei 500, ele não dá 600 não. O que mostra que corrupção é algo que acontece em praticamente todos os setores do país. O Brasil todo ficou chocado quando o vídeo de um policial jogando um homem da ponte na cidade de São Paulo surgiu na mídia. A gravação não demorou para viralizar e uma investigação foi aberta para constatar abuso de poder e atuação truculenta da PM paulista, já que isso não é mais tratado como abordagem, e sim como uma espécie de tortura, o que levou ao afastamento dos envolvidos no caso. Determinei ao comando da Polícia Militar o afastamento imediato de todos os policiais envolvidos nessa ação. Ao prestar depoimento, o jovem arremessado afirmou que os policiais deram 2 opções para ele, pular ou ser jogado, e no vídeo dá para ver qual foi o absurdo escolhido. Por sorte, a vítima não se machucou, mesmo caindo de uma altura de 3 metros. Na cidade de Taboão da Serra, em São Paulo, uma viatura chegou num grupo de skatistas e dispersou todos de lá, mas não se deram por satisfeitos e antes de ir embora, pegaram a barra de ferro usada para manobras e simplesmente jogaram em um rio. Depois o policial ainda tentou intimidar um jovem que filmava e aí a gravação foi interrompida, mas claro que foi parar nas redes sociais dividindo opiniões. Agora você vai apagar o que você está gravando.
Eu não vou te levar pra delegacia, vai. Uma porque talvez nem fosse legal o que os garotos estavam fazendo, mas principalmente por como eles se livraram da barra de metal. Vamos combinar que jogar um objeto num córrego não parece ser a maneira mais eficaz de aplicar a lei, muito menos ajudar o meio ambiente. Mas o que você diz? Os PMs agiram certo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.